Então, agora nós vamos iniciar a nossa terceira palestra, né? Com o nosso convidado especial, veterano, né? O doutor Carlos Eduardo. Professor, você está aí conosco? Estou sim. Já estava aqui há um tempinho. Estou aqui. Então, o professor Carlos Eduardo vai ministrar a palestra intitulada As Contribuições de Zenita Gunter para o Contexto da Superdotação. O professor Carlos Eduardo já é veterano, né, no nosso trabalho, né, na nossa divulgação aqui em Juiz de Fora, já trabalhou conosco no ciclo de palestras, e hoje nós o convidamos para falar, por ser um estudo que ele fez, né, durante muito tempo sobre a zenita. O professor Carlos Eduardo é doutor em psicologia pela UFJF, é especialista em terapia comportamental e cognitiva, é psicólogo clínico na empresa Mediar, desenvolvimento humano, e professor também universitário, atuando principalmente nos temas desenvolvimento humano, dotação e talento, psicoterapia, avaliação psicológica, aprendizagem, inteligência, educação especial e inclusão e formação de professores. Então, eu passo a palavra ao professor e agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite de participar do primeiro seminário em altas habilidades e superdotação em Juiz de Fora. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, né? Obrigado aí novamente pelo convite. É um prazer sempre falar dessa temática, é um prazer participar, né, de todos os eventos que a gente puder imaginar, elaborar, né, realizar para divulgar, né, essa luta, que é uma luta que tem sido, né, difícil, uma luta, né, em alguns momentos bastante inglória, mas acredito que, né, com cada vez mais a produção aí de conhecimento, como a professora, né, acabou de falar, Rodrigo, a gente construindo conhecimento, a gente realizando pesquisa, a gente divulgando as informações, né, desmistificando alguns mitos, a gente possa, né, de fato, construir uma atuação um pouco mais, né, ampla, né, um pouco, aumentar a capilaridade, aumentar a representatividade aí, né, dessa população. Então, adoro, né, participar, parabenizo, né, você pela iniciativa, toda a oportunidade que eu tenho, né, eu faço questão de frisar. É muito importante, né, esse trabalho que você tem feito, né, é diferente, né, e a gente percebe que traz uma visibilidade que, né, que é necessária para este momento, tá? Então, importantíssimo. Bom, e o segundo, né, questão é um prazer, né, para mim falar aí do trabalho da professora Zenita, que é uma pessoa que eu admiro, né, demais, é uma pessoa que eu conheci já há algum tempo e que mudou, né, a minha própria trajetória, né, profissional. Isso que eu estava lembrando, né, na medida em que eu fui construindo ali a apresentação, porque eu vou ter que botar slide, porque eu não consigo funcionar sem slide, eu fico muito, né, vou para vários lugares que não deveria ir, então, né, tem slide aqui para me organizar. Mas à medida em que eu fui construindo isso, eu fui percebendo, né, falar desta trajetória, falar, né, da professora, é falar um pouquinho, né, do processo de apropriação do conhecimento dessa temática, né, que foi como eu fui conhecendo, foi a partir da professora Zenita, então gosto muito, é um prazer imenso falar disso, né, e compartilhar com vocês. Então, deixa eu botar meu slidezinho aqui, todo mundo vendo aí? Pode ir? Ainda não chegou. Ainda não? Não. Peraí, vamos ver se vai. Aqui para mim parece que eu estou compartilhando. Vou esperar um pouquinho. Nada, nada? Não, professor. Deixa eu fazer de novo, então. Peraí. Deixa eu fazer compartilhar a tela, talvez seja melhor. Tcharam, vamos compartilhar a tela inteira. Deixa eu ver se vai a tela inteira, então. Agora também não? Não. Uai, gente. O que será que está vendo? Peraí. Clique em cima de
apresentar, compartilhar a tela. Clique em cima dessa janelinha. Eu já fiz, até que, né, ele não está querendo... Compartilhar em uma janela que a Andréia colocou. Vamos lá de novo, compartilhar uma janela, compartilhar o slide, né? Cliquei direitinho. Mesma coisa. Aqui para mim Agora aparece... foi. Agora foi. Aê, né? Chegou. Ai, graças a Deus, já estava com Coisa medo. boa. Já estava preocupado. Eu falei, gente, não é possível. Tá. O que eu te peço de gentileza? Né, se houver alguma questão, alguma pergunta, né, no chat, você compartilha comigo, porque eu vou ficar só olhando os slides aqui, né, que é o que aparece na minha tela, então eu perco um pouco o acesso aí ao que as pessoas, né, comentarem no chat. Bom, então vamos lá, gente. Como eu falei, é uma temática, né, que eu gosto muito, é uma temática, né, que de certa maneira me encanta já há algum tempo, né? E falar das contribuições, né, da professora Zenita, nossa, são tantas contribuições que eu fui escolhendo. Na verdade, a gente escolhe aquilo que, né, que a gente vai apresentar, mas são tantas, né? Vocês vão ver aí ao longo dessa apresentação que ela tem um trabalho de uma vida, né? Como é que fala do trabalho de uma vida de uma pessoa, né, nessa área, propondo aí, trazendo luz luz no sentido, né, de clarificando conceitos, realizando de fato um trabalho, implementando um trabalho, né, nessa temática no âmbito de um município inteiro e também, né, criando, né, multiplicadores desse trabalho em outros estados. Então é uma perspectiva que precisa ser compreendida, é uma perspectiva que precisa ser, né, de fato, conhecida, né? Então, eu fico muito feliz de poder aqui apresentar para, né, aqueles que ainda não tiveram o prazer de conhecer algumas, né, características, tá, gente? De novo, não dá para apresentar tudo, né? A gente ia ficar aqui a vida inteira falando disso e não ia esgotar. Então, falar da professora, né, do trabalho aí da professora Zenita, como eu falei para vocês, é falar um pouquinho da minha própria trajetória, né? Então, lá na graduação, em 2006, foi quando eu tive o primeiro contato, né, com a professora Zenita, através de uma disciplina, né, da faculdade, que era, na época, Psicologia do Excepcional, que era ministrada aí pelo professor, né, Altemir, outro, né, outra pessoa também com um grande conhecimento, um grande responsável também por divulgar, né, e por trazer luz aí a essas questões das altas habilidades. Então, uma disciplina de 2006, durante a graduação ainda, a gente, né, teve a oportunidade de apresentar aí a temática para a turma, e para apresentar a temática para a turma, o professor sugeriu, né, que a gente fizesse uma entrevista, né, com algum profissional que trabalhasse nessa área, né? E aí o que acontece? Então tinha que ter um relato de uma vivência na área de altas habilidades, superdotação. E aí, já em 2006, a gente, né, se deparou com a dura realidade, que, de certa maneira, não mudou tanto assim de 2006 para cá. Então, a gente está em 2021, 15 anos depois, né, e eu estava lendo isso aqui, relendo, e isso continua tão atual quanto no momento em que a gente escreveu lá em 2006, né, que existem poucas iniciativas, né? Na época, a gente, aqui na cidade de Juiz de Fora, tem um colégio militar, e aí algumas pessoas nos orientaram a procurar o colégio militar, porque em tese teria, né, um trabalho lá com alunos com altas habilidades de superdotação, mas não tinha, né? Não tinha no colégio militar, não tinha nada no âmbito do colégio de aplicação da Universidade Federal de Juiz de Fora, que é o Colégio João 23, também não tinha. E aí não tinha. Um município, né, que é uma cidade polo, quem conhece aqui a região de Juiz de Fora, sabe que Juiz de Fora é uma cidade polo, né, no âmbito educacional, então congrega várias faculdades, várias escolas, então é uma cidade que recebe, né, uma população estudantil muito grande, mas que, no entanto, não tinha, né, e não tem, na verdade, nessa concepção mais ampla aí, a gente até tentou implantar, mas, né, de certa maneira, não continua ainda, né, muito incipiente. Mas na dificuldade, né, na impossibilidade da gente localizar no município de Juiz de Fora esse trabalho, a gente entrou em contato com uma professora, né, no Colégio João 23, que ela indicou para a gente, né, a professora Zenita indicou o trabalho
do CEDET, né, que é o Centro para o Desenvolvimento do Potencial e Talento de Lavras, e aí a gente entrou em contato, né, e rapidamente, prontamente, a professora, né, nos recebeu para uma visita, para apresentar o trabalho do CEDET, né, a gente realizou entrevista com os alunos que eram atendidos lá naquele momento, e foi, de fato, uma experiência que transformou, né, a nossa concepção. Por quê? Né? Acho que todo mundo, né, até engraçado, eu estava ouvindo a professora Rosimeire falando, e todo mundo que começa, né, a estudar a área de altas habilidades, a área de superdotação, se depara com a questão dos mitos, né, se depara com a ausência de propostas educacionais, se depara com a questão dos NAAs, que tem, né, embora exista aí a previsão legal, né, embora exista aí uma política pública que incentiva a implantação, né, desses NAAs, a gente tem uma dificuldade extrema de encontrá-los, né? Eles, de fato, na prática, eles não existem, né? Eles existem teoricamente, né? Existem legalmente, então existe toda uma legislação que incentiva, toda uma legislação que garante o atendimento, mas quando a gente vai para a prática, né, os números falam por si só, né? Eu acho que a professora foi muito feliz com a apresentação dela, né, de como existe uma subnotificação, uma subidentificação, uma subrepresentatividade dessa população. E aí isso gera, né, de fato, uma série de problemas, tá? E aí, quando a gente começa nas áreas de altas habilidades, a gente já começa a olhar, nossa, mas que problema, né? Que questão difícil, né? Como é que a gente faz para superar isso? E talvez o grande, né, diferencial de você falar do trabalho da professora Zenita é que, né, em Lavras você não tem esse problema. É muito engraçado, né? Você fica encantado com a proposta porque ela funciona, né? Ela está integrada no sistema educacional, ela está integrada no sistema municipal de educação e funciona, né? A coisa funciona, essa suplementaridade, né? Esses alunos são atendidos, mas por que eles são atendidos, né? Porque existe uma iniciativa que é antiga, né? Existe uma iniciativa baseada num trabalho sério, baseada no trabalho de uma pessoa que foi uma visionária, né? Então, para mim é muito interessante, né? Que aí a gente muda o foco, né? A gente está aqui o tempo inteiro, como é que a gente faz para implantar, né? E talvez, né, a gente precise aí estudar um pouquinho e entender um pouco o que funciona no trabalho, né, da professora Zenita, para a gente tentar criar alguma coisa, né, que funcione também assim. Por quê? Né? Eu acho que essa é uma das primeiras contribuições que eu preciso ressaltar. A professora Rosimeire trouxe, né? Grande parte daquilo que é construído na perspectiva legal, né, na perspectiva oficial no Brasil, é baseado no trabalho do Joseph Renzulli, né? Não tenho nada contra, acho que é um pesquisador maravilhoso, o trabalho dele é um trabalho excepcional, mas ele é construído dentro de uma realidade que é a realidade norte-americana, né? Então, a realidade da educação norte-americana não é a mesma realidade da educação brasileira. Então, quando a gente começa a tentar replicar no Brasil modelos, né, que são importados de uma realidade onde, né, não se falta recursos financeiros da maneira como, né, essa escassez de recursos que a gente tem no Brasil, ela coloca a gente num lugar perigoso, né? Porque aí você tem pouco dinheiro, não é isso? Recursos humanos, enfim, pouco financiamento público, né? Poucos recursos no geral, e num ambiente de poucos recursos, a gente tende, né, a estabelecer aí escalas de prioridade, né? E nessa percepção um pouco mais judaico-cristã que a gente tem, criou-se a necessidade de atender aqueles que têm déficits antes de atender aqueles que têm, né, talento. E aí isso gera um problema brutal, né? Que aí a gente parece que está justificado, né? Não, né? Tem pouco dinheiro, vamos atender aqui os que têm mais deficiências, os que têm mais dificuldade, melhor assim. E aí isso vai fazendo com que cada vez mais, né, os nossos alunos aí talentosos vão ficando pelo caminho, vão se perdendo, e a gente vai tendo dificuldade de promover aí uma educação de fato que atenda às necessidades desse alunado,
Então, essa para mim é uma primeira contribuição, é a possibilidade de você construir a partir, né, de uma realidade que é a nossa realidade, né? É uma realidade onde, tá bom, eu não tenho recurso público suficiente para atender todo mundo. Então, o que eu vou fazer? Né? Eu preciso buscar parcerias, eu preciso buscar, né, esses voluntariados, enfim, procuro, né, preciso estabelecer uma forma de trabalho que, sabe, possa, né, de fato, escapar um pouco dessa limitação, né, que a gente tem uma limitação absurda, né, de recursos e que está cada vez mais, né, e só vai piorar, né? Tem uma tendência aí de piora, nesse congelamento aí das verbas da educação e da saúde por 20 anos, não vai melhorar o cenário, né? Então a gente vai cada vez mais para um cenário de escassez de recursos e tentar replicar aqui modelos, né, construídos numa realidade que é uma realidade diferente, pode ser também um outro fator limitador. Então, essa, para mim, é a primeira contribuição, é a possibilidade de você construir a partir da realidade local, né, a partir da nossa concepção de educação, a partir da nossa possibilidade educacional, uma proposta de atendimento para essa população, tá? Então, não existe, né, e isso é interessante, na minha dissertação de mestrado, foi fazer uma comparação entre a proposta de identificação do Renzulli e a proposta de identificação, né, da professora Zenita. Então, a gente, né, fez um estudo complicadíssimo, um estudo muito elaborado, um estudo, né, difícil, para entender o seguinte, né, que os resultados, né, depois quem tiver interesse, tá, né, a dissertação está por aí, vocês fiquem confortáveis de ler. Então, a gente percebeu que o trabalho do Renzulli é um trabalho importante, é um trabalho, né, muito bom, muito bem elaborado, mas é um trabalho complexo, né, é um trabalho, né, muito difícil para o professor, de certa maneira. Então, quando a gente pega os instrumentos ali que estão previstos, né, quem aí tem contato com as escalas, com o material do Renzulli, tem várias escalas, tem vários testes, tem várias etapas, né, 6 etapas distintas para você garantir, né, aí a constituição do pool de talentos. Então, é um processo longo, é um processo difícil. Né? E eu lembro que, né, nossa, pedir os professores para preencher os instrumentos do Renzulli para cada aluno era um desafio, tá, gente? Então, realmente, a gente percebeu isso, que é uma realidade que talvez não seja tão facilmente implantada, né, aqui no Brasil. Em contrapartida, existe essa metodologia, né, da professora Zenita, que trata tanto de identificação quanto de desenvolvimento, e que é uma proposta um pouco mais simples. Né? Então, talvez a simplicidade daquilo que é proposto na perspectiva mais, né, metodológica da professora Zenita, tem um diferencial, possibilita que a gente, sabe, não fique aí perdendo grandes tempo, grande recurso, né, nesse processo de identificação e consiga trabalhar mais, né, consiga investir mais no desenvolvimento. Então, essa para mim é a primeira questão aí. Então, uma metodologia simples, tá? Mais factível, mais provável de ser implantada numa realidade onde a gente, né, tem tanta escassez de recursos financeiros, recursos humanos, tá? Então, essa para mim é uma contribuição fundamental. Segundo, né, movimento, aqui eu trouxe para você uma matéria de 2019, então, naturalmente, né, já tem aí uma matéria de 2021, onde o SEDET celebra 28 anos, então o trabalho da professora, né, esse trabalho já vai fazer 28 anos de existência, né, olha que coisa, né, a gente está aqui o tempo inteiro discutindo os problemas, discutindo as dificuldades, discutindo todos os desafios para implantar um processo de atendimento em qualquer instância que vocês imaginarem, e o trabalho dela está lá, né? Continua, tem 28 anos que ele acontece, tá? E isso, gente, para nós que estudamos aqui essa área, para nós que já estamos há um pouco mais de tempo em contato, é algo, sabe, admirável, porque é muito difícil fazer, é muito difícil conseguir manter um trabalho por tanto tempo, conseguir atender uma quantidade tão grande aí de alunos, como eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Então, para mim, essa é uma outra contribuição fantástica, né? É conseguir, num cenário, né, num campo assim tão adverso, num cenário
tão, quase que de escassez absurda, manter esse trabalho por tanto tempo, né? Então, isso, né, é para a gente se inspirar mesmo, é para a gente olhar de uma maneira diferente e tentar entender, né, o que aconteceu, né? Estudar isso e, como a professora Rosimeire falou, tentar implantar, né? Vamos implantar SEDETs aí em todo, talvez seja uma saída, né, para quem tem uma vontade, né, de atender essa população. Então, essa é outra contribuição fantástica, né? Além disso, gente, toda a obra, né? Eu acho que quem começa aí a estudar dotação em talento, ou, né, altas habilidades, superdotação, acaba, né, se deparando com vários textos, vários livros muito interessantes, né? Então, é uma perspectiva mais humanista, a perspectiva da professora Zenita, e é uma perspectiva, né, que é muito interessante, tá? Então, ela tem uma produção vasta, né? Eu botei aqui só alguns livros que ela tem, e esses aqui são os que eu, né, tenho aqui em casa, então eu já coloquei para vocês entenderem. Esses eu, né, posso dizer que são maravilhosos, né? Comecei lá com aquele Desenvolver Capacidades e Talentos, um conceito de inclusão. Foi o primeiro livro dela que eu li. E aí, né, dali para frente, né, não parei mais de ler a professora Zenita e de admirar o trabalho dela, porque não é só o trabalho, né? Imagine, ela tem aqui um trabalho prático, ela vem para cá, escreve sobre isso de uma maneira, né, como poucos aí são capazes de escrever, e além disso tem uma série, né, de artigos publicados, né, no mundo inteiro, tá? Então, eu fiz uma busca rapidinha ali só no Google Acadêmico mesmo, só para ter uma ideia, né? Então, aproximadamente 201 artigos apareceram na minha busca. E observem, né? Então, são materiais que às vezes a gente vai ter um pouquinho mais de dificuldade de acessar. Por quê? Porque ela produz há muito tempo, né? A professora Rosimeire destacou, ela é uma discípula, né, da professora Helena Antipoff, então, que foi uma das pioneiras, né, no atendimento aí da população, que na época elas chamavam de bem dotados, né, intelectualmente aí bem dotados, e que com o tempo, né, ela foi discutindo, flexibilizando e modificando a forma de se referir. Então, tá, são tantas contribuições que é até difícil, mas talvez essa seja, né, aquela que eu acho que é mais interessante. Por quê? Porque eu lembro, né, dessa época em que a gente foi lá conversar, conhecer, né, o trabalho do SEDET, e além do SEDET, ela criou essa fundação, né, ASPAT, que é uma associação de pais, amigos, né, para o apoio ao talento. E aí, essa associação, eu deixei aí para vocês o endereço, para vocês olharem, e tem várias, né, publicações, tem material para vocês acessarem, materiais para vocês comprarem. Então, tudo que é arrecadado pela ASPAT é revertido aí para o custeio das atividades do SEDET. Então, a ASPAT é uma associação que gera complementarmente, tá, recursos financeiros para que o atendimento do SEDET seja garantido. Por quê? Existe uma parceria, ok, com a Prefeitura Municipal de Lavras, então grande parte das despesas ali do SEDET, né, são custeadas pela Prefeitura, porque ele está integrado no sistema educacional, né, de educação, sistema municipal, perdão, de educação. Então tem professores, né, que nós chamamos de vamos chamar de mediadores, mas daqui a pouquinho eu vou lembrar o outro nome que ela usa para eles. Então, são alguns professores são cedidos para fazer o trabalho, né, de mediação ali entre as escolas, né, e o trabalho no SEDET em si, facilitadores, né? Então, tem facilitadores que são cedidos pela prefeitura, tá? E que trabalham de maneira complementar, mas um outro diferencial é isso, é que para além, né, daquilo que é possível público, ela tem uma associação, criou, né, elaborou, pensou, fomentou uma associação que também arrecada recursos que possibilitam, tá, a continuidade aí do trabalho. Então, mesmo que, em virtude, obviamente, a gente sabe como as questões políticas elas funcionam no nosso país, então, uma hora, né, você tem ambiente político para implantar, para continuar um trabalho, né, para que, de certa maneira,
aquele trabalho seja apoiado pelo financiamento público, mas existem momentos em que, né, o movimento político, às vezes, ele é contrário, né, a manutenção dessas parcerias, e aí, né, é necessário que a gente busque formas de financiamento complementares. Então, a ASPAT funciona nesse lugar, né, de garantir para o SEDET um financiamento, porque, né, ficar às vezes refém do recurso público é perigoso, de fato, no nosso país. Então, isso é outra forma de pensar esse atendimento que é diferenciado. Outra contribuição, né, maravilhosa, essa aqui eu fui ontem, né, olhar no site aí da ASPAT, porque essa ideia, né, de criar outros núcleos, de fornecer expertise, né, para que a gente consiga criar novos núcleos de atendimento, novos centros de desenvolvimento do potencial e talento, também é fundamental. Então, né, a professora Rosimeire já havia apresentado aí para vocês, mas, né, eu fiz questão, já estava, né, previsto que eu apresentaria essas possibilidades. Então, Assis, Poços de Caldas, São José dos Campos, São João do Rio Preto, são cidades onde também existem, né, instituições chamadas aí de SEDETs, e que são inspirados na proposta de trabalho da professora Zenita. Então, percebam, num universo, né, de escassez de trabalho, de escassez de recursos, de escassez, né, até de dados, a gente tem aqui, né, uma ilha de excelência. Então, eu considero que isso é uma ilha de excelência, né, num lugar aí no mar onde a gente tem grandes dificuldades de implantar o mínimo, tá? De identificar, atender essas crianças. É um desafio gigantesco, mas que, né, eles têm feito um trabalho muito bom há muito tempo, né? Então, 28 anos de trabalho, e que continua, né, em 2021, e que com toda essa lógica, né, com toda essa organização, né, e metodologia, é provável que continue por bastante tempo, tá? Tinha uma fotozinha aqui da professora Zenita falando, né, dando uma declaração em função aí dos 28 anos do SEDET, mas ela tá velhinha, né, eu achei, né, eu ia colocar a fotinha dela aqui, mas eu falei, não, eu quero guardar a minha imagem, né, da professora Zenita na minha banca, né, eu gosto muito dela. Então, tá velhinha, tadinha, né, então, um ser humano maravilhoso. Bom, então essa é outra contribuição. Outra contribuição que eu acho muito interessante, né, e que foi transformadora aqui para mim, né, e talvez, de certa maneira, possa também ajudar vocês, né, que estão aí pensando em como, né, trabalhar nessa área, é a questão da terminologia, né? Então, a gente tem um problema grande, brutal, que é a questão do termo, né? Quando a gente fala superdotado, né, é complicado. As pessoas, né, os professores, os profissionais da educação têm uma dificuldade grande, né, em aceitar que existe alguém super dotado na turma, né? Você pergunta para o professor, quantos alunos superdotados você tem? Ele vai falar nenhum, né? Eu tenho alguns aqui que são talentosos, não é isso? Eu tenho alguns aqui que têm um potencial bom, mas superdotado eu não tenho nenhum. Então, essa é uma questão, né, que a professora já problematiza há algum tempo, né? E eu acho interessante esse artigo dela aí de 2012, onde ela vai tentar, né, mostrar como é que isso está no ideário dos professores. Está aí grande parte, né, da nossa representação para os termos aí de superdotação, né, altas habilidades, são representações cheias de preconceito, né, cheia de uma discriminação, uma atitude discriminatória, uma atitude, sabe, de antipatia, né? Então, superdotação em alguns momentos gera, né? Ai, nossa, né, uma certa antipatia. E talvez essa percepção, né, essa possibilidade da gente referir a esses alunos da maneira como ela faz, como alunos talentosos, isso, sabe, tire um pouco esse ranço, tire um pouco toda essa herança, né, desses mitos todos que a gente vê associados ao conceito de altas habilidades, superdotação. Tá? Então, essa é uma questão que eu sempre pensei, né, e que a possibilidade de você pensar em duas coisas diferentes, uma é a dotação e a outra é o talento, é muito importante para a gente. Por quê?
Porque eu posso até dizer, na minha turma não tem tantos alunos talentosos, mas eu não posso negar que existem alunos dotados. Por quê? Porque dotação tem relação com capacidade. Então, o que o meu aluno é capaz de fazer, eu posso não ser capaz de perceber. Por quê? Porque a dotação, ela nem não necessariamente vai ser manifesta, ela não necessariamente ela vai ser vista, né? Por quê? Porque várias razões, né? E a gente vai, né, enfim, ficaria aqui discutindo isso eternamente, mas tem muitas razões para que a dotação não se transforme, não se manifeste como um talento, né? Então, a gente fica o tempo inteiro pensando nisso, que o que precisa é um desempenho genial, né? É um desempenho acima da média, né? Uma excepcionalidade para que eu diga que aquela criança ela tem ali altas habilidades, superdotação. Mas se ela tem dotação, e aí, né, não tem como negar, a professora já falou, os estudos são contundentes, gente. Então, de 5%, né, até 20%, dependendo da abordagem que você considerar, dos alunos, eles têm dotação. Pode ser que eles não consigam transformar essa dotação em talento por causa, né, da dificuldade de atendimento, mas eles têm essa capacidade, tá? Então, a capacidade está lá. O que às vezes não aparece, o que às vezes não é desenvolvido é o talento. E isso a gente precisa, né, da intencionalidade, a gente precisa do investimento, a gente precisa da sistematização de atividades para que possa, né, esse talento, essa dotação ser manifestada, ser apresentada como um talento. Então, essa é outra contribuição para mim fantástica e que ajuda, né, até a justificar toda a nossa em toda a urgência, né? Eu acho que talvez essa seja a palavra, a urgência de que a gente precisa atender logo esses alunos, né? Parar de negligenciá-los, porque a gente está perdendo muito talento, está perdendo muitas crianças que têm essa dotação, mas que não conseguem manifestar o talento, porque não conseguem ser sistematicamente atendidas, ser sistematicamente desenvolvidas. O que a gente vê, grande parte das vezes, são crianças que apresentam aí uma capacidade acima da média, mas que, né, eu falo porque eu recebo isso no consultório, sou psicólogo clínico, né, tem aqui até uma mensagem no meu celular para eu responder de uma criança para identificar. Né? Você pode fazer um processo de avaliação, né, neuropsicológica para identificar se a criança, né, entende? É um processo de avaliação clínico tão complexo que às vezes eu fico me perguntando, será que é só esse o caminho que a gente tem, né? Porque se toda criança que tiver que ser identificada como uma criança com altas habilidades, superdotação, tiver que passar por todo esse processo, né, individualmente, clinicamente, nós estamos perdidos, né? Que isso vai demorar muito e a gente vai ter sempre uma subnotificação, porque é um processo caro, é um processo difícil, é um processo demorado e é um processo que ele só é solicitado para aqueles que, de alguma maneira, né, a gente percebe o talento. Né? Então, aquele talento que é um talento que tem relação com alguma habilidade acadêmica específica, ele é encaminhado para uma avaliação e aí, né, de certa maneira, quando chega neste ponto, né, existe mais uma confirmação de um diagnóstico do que, de fato, uma identificação, né, por si só. Então, as pessoas já imaginaram que tem um talento porque já viram um talento. Né? Então, a dotação já está manifesta. E aí? Né, precisaria de identificar, de fato, ou esse, né, já vai ser atendido mesmo, né, precisa ser atendido logo, né, não precisa de eu ficar identificando, né, dizendo que ele é superdotado para que a escola atenda. Isso que às vezes é uma coisa meio complicada de entender na minha concepção, assim, né, por quê? Porque se eu vejo que tem uma demanda, se eu vejo que tem uma necessidade, se eu vejo que aquela criança tem uma característica específica, por que eu ainda vou investigar? Né? Uma necessidade pedagógica, ela está ali, né? Eu estou observando, ela existe. Então, eu preciso atender aquele aluno na especificidade dele, na individualidade dele, entendeu? E isso não depende de um laudo psicológico, né, para um professor fazer, para uma escola fazer. Então, eu acho que isso funciona, às vezes, como uma barreira. Né? Ele não tem diagnóstico, eu não posso fazer nada. Mas como assim?
ele está mostrando que ele precisa de uma individualização das estratégias de aprendizagem. Né? E aí isso gera, né, em alguns momentos, um incômodo, né? Porque é como se, né, só pudesse fazer alguma coisa com um laudo. E isso, para mim, às vezes me deixa, né, um pouco contrariado. Mas, né, então vamos lá. Voltando aqui, percebem por que eu preciso do slide, né? E aí a professora Zenita baseia, né, grande parte aí dessa concepção, né, de dotação em talento no trabalho, né, desse canadense que é o François Gagné. Né? Então, o François Gagné, né, eles trabalharam em parceria, é legal de ver, né? Eu lembro de um evento que eu fui lá em Lavras uma vez, o Gagné veio, né, e é legal de ver eles conversando, né? E ela discutindo, né, com ele, falando, não, mas isso aqui eu não concordo com você, não, acho que é mais assim, né? E é bacana, é interessante. Ela gosta, né, se aproxima aí dessa abordagem conceitual, mas ela, né, discorda de algumas coisas e é fantástico. Mas, né, e aí vem, né, aquela história, né, a gente é muito autobiográfico, como ela gosta dele, eu gosto dela, logo eu gosto dele também, e acabamos, né, grande parte aqui do trabalho que a gente fazia na universidade, no grupo aí com o Altemir, ele usava, né, o trabalho, né, se baseava um pouco aí nessa percepção, nessa concepção do modelo diferenciado de dotação e talento aí do Gagné, tá? Não tem uma versão atualizada, 2021, e que vai trazer para a gente essa divisão clara, né? De um lado eu vou ter dotação, né, que é dada aí por essa capacidade, né? E do outro lado eu vou ter talento, tá? Então eu tenho domínios que são domínios, né, intelectual, criativo, social, muscular, de controle motor, né? São domínios que podem ser transformados em talento acadêmico, talento, né, técnico, ciência, tecnologia, arte, serviços, administração, negócios, tá? Então, atividades esportivas, né? Até mesmo game, né? Hoje em dia, a questão do videogame aí, né? Tem jogadores profissionais que ganham milhões, né? Eu fico sempre impactado, né? Mas é legal de ver. Então, percebam, dotação à esquerda, talento à direita, mas o que é preciso para transformar a dotação em talento? Então é todo o contexto, né? São características intrínsecas, intrapessoais, são características do contexto social, interpessoal, educacional, que precisam ser coordenadas, precisam ser organizadas num processo, tá, de desenvolvimento. E esse é um processo que vai envolver a organização de estratégias, né, o investimento de tempo, né, quanto tempo, quanto de dedicação exige, né, para eu transformar a dotação em talento. Então, isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista, que, ok, embora exista, né, uma facilidade, essa facilidade que a pessoa tem que ser potencializada, tem que ser desenvolvida, tem que haver investimento para que isso gere um talento, tá? E a gente não pode, porque isso aqui desmistifica para a gente aquele mito de que os alunos se desenvolvem sozinhos, né? Não é tão simples, né? Se a gente deixar ao acaso, como a gente tem feito, essas capacidades se perdem, né? Eu brinco sempre, né, que aí a gente que chega geralmente na clínica para você avaliar são alunos com facilidade de aprendizagem. Então, o aluno entra para a aula, né, o professor, né, tem lá 50 minutos para expor um conteúdo, o professor gasta, sei lá, 10 minutos, né, o aluno gasta 10 minutos para compreender a explicação do professor, e o que ele vai fazer nos outros 40 minutos? Né? Então, nos outros 40 minutos, ele faz bagunça, ele conversa, né, ele pergunta, ele interrompe o professor, ele faz um monte de coisa que gera, né, uma associação, para mim, perigosa. Então, o aluno que gasta 10 minutos para aprender o conteúdo, passa 40 minutos criando, né, associações que ele não deveria criar entre o papel da escola, né, e o aprendizado. Então, ele não vai lá para aprender necessariamente. Né? E é isso que a gente precisa pensar, né? Como é que eu crio estratégias desafiadoras para esses alunos? Como é que eu tiro esses alunos dessa monotonia, né? Como é que eu tiro esses alunos dessa subestimulação? E é isso, gente, eu não sei, né? E aí a minha dúvida, depois, né, a gente pode até discutir. Se o aluno está lá, ele aprende em 10 minutos, os outros 40 minutos ele fica fazendo bagunça, precisa encaminhar para o psicólogo para eu ver que eu tenho que fazer alguma coisa com os outros 40 minutos?
né? Eu não sei, eu fico às vezes com uma sensação de que tem um problema aí, né? E aí tá bom, aí eu devolvo para a escola o laudo dizer, não, ele tem altas habilidades de superdotação. Isso quer dizer o quê? Que nos outros 40 minutos ele vai fazer outra coisa? Ou que a gente vai buscar estratégias, né, suplementares fora da escola e a escola vai continuar fazendo a mesma coisa. E, gente, é um negócio meio que não está conversando muito e eu tenho tido dificuldade com essas discussões. Então, o trabalho mais importante de desenvolvimento de talento tem que acontecer em sala de aula, não pode ser fora, né? Porque a escola ela precisa representar para esses alunos a possibilidade de aprendizado, a possibilidade de transformação, a possibilidade, sabe, de construção mesmo, né, de uma visão positiva aí do que é, né, do estudo, né? Eu lembro, eu atendo, né? Lembrei aqui, a professora falou que, né, tem poucas propostas que investigam altas habilidades na população universitária, né? Eu tinha um pacientezinho, né? Eu lembro dele, né? Até vou mandar mensagem para ele, dá um tempinho que eu não converso com ele. Mas que ele, né, aluno de um curso de engenharia, né, já desses, né? 10 minutos de aula na faculdade, 40 minutos sem fazendo nada e reclamando, falando que é monótono, é chato, não precisa ir na aula para aprender, esse professor sabe menos do que eu, né? O menino é realmente muito inteligente, mas, né, ele tem dificuldade em algumas questões específicas, por exemplo, né, cálculo, né, cálculo avançado. Cálculo avançado exige uma estruturação, né, exige lá que você pense passo a passo, que você organize o seu raciocínio, que você, né, de certa maneira, consiga construir, né, um pensamento linear. E ele tem dificuldade, por quê? Porque na escola ficava resolvendo as coisas de cabeça, né? Ninguém percebia como que, tá bom, para pequenos desafios eu posso fazer isso de cabeça e eu faço facilmente. Mas quando eu vou chegar lá na frente, né, lá na faculdade, lá no mestrado, lá no doutorado, eu vou precisar de uma capacidade uma habilidade de sistematização, né, um passo a passo, uma organização desse pensamento. E se eu não tenho isso na escola, porque eu faço tudo de cabeça, lá na frente eu vou ter um prejuízo gigantesco, eu vou ter problema, né? Vou ter, né? Na verdade, posso ter problema que o desenvolvimento é probabilístico, mas, né, eu posso chegar na faculdade e ter dificuldade. Por quê? Porque lá na escola eu fazia tudo de cabeça, eu fazia tudo rápido, eu fazia em 10 minutos e não sistematizava a construção do meu conhecimento, tá? Então, isso é uma coisa que eu vejo atendendo hoje alunos, né, aí de graduação, universitários, que se a gente não tomar cuidado com isso na educação básica, isso vai aparecer lá na educação superior, o prejuízo, aí gera ansiedade, né, porque naturalmente ele chegou para a clínica com um problema, né, de saúde, chegou num quadro de ansiedade, porque não conseguia lidar com os desafios e com as demandas ali daquele momento. Tá? Então, essa é outra questão para a gente pensar. Então, é fundamental que a gente entenda que para transformar dotação em talento, preciso de processos de desenvolvimento estruturados, organizados, e essas crianças precisam funcionar, aí eu adoro, né, Vygotsky, né, na zona de desenvolvimento proximal, né? Então, a escola, né, e aí pensando, né, naquilo que o Vygotsky fala para a gente, que a educação que promove o desenvolvimento é uma educação que funciona nessa zona de desenvolvimento. O que é isso? Zona de desenvolvimento proximal. É aquilo, né, que o aluno se sente motivado, desafiado a fazer. Então, se eu não funciono neste lugar, se eu funciono, né, se a escola fica o tempo inteiro dando para o aluno aquilo que ele já sabe fazer, ele não vai se motivar. Se a escola dá para o aluno aquilo que ele se julga incapaz de fazer, também não vai se motivar. Então, ele precisa, né, deste lugarzinho entre aquilo que ele já sabe e aquilo que ele ainda não faz ideia, né? Então, é um lugar onde ele se sente desafiado a tentar construir ali, né, o seu conhecimento e seu desenvolvimento. E este é o lugar que a gente precisa entender. Ou a educação funciona nessa zona de desenvolvimento proximal, ou as pessoas não se motivam, né, nessa perspectiva de uma motivação intrínseca. E aí, né, para mim, mais uma contribuição aí importante, que eu vou ter que correr, né? Então, a gente tem que considerar não só, né, aquilo que elas produzem, mas também o posicionamento, né, também essa atitude, né? De certa maneira, o Renzo é muito feliz aqui quando ele traz lá na perspectiva dos 3 anéis, habilidade acima da média,
criatividade e uma coisa que ele chama de motivação, né? Então, essa motivação, essa volição, essa vontade, isso, gente, é fundamental, né? Esse posicionamento, sabe, isso é muito bacana, né? Isso precisa ser também avaliado, né? E eu gosto de pensar que essa proposição do Renzulli é bem bacana, faz sentido. Bom, e aí rapidamente aqui, só para eu entrar nos últimos desdobramentos aqui. Então, a gente tem duas formas de identificar, né? Uma forma é, como eu falei para vocês, esse processo estruturado que passa pela utilização de testes de inteligência, avaliação psicológica, né? E isso é uma forma. E a outra, né, é através aí dessa observação contínua, né, dos alunos dentro, né, dos processos meus de aprendizado. Então, estou ali inserido, e aí alguém vem e fica observando o que eu estou fazendo. Existe uma diferença qualitativa, né, superior, não só naquilo que eu estou produzindo, no resultado, mas no meu processo, porque às vezes o processo ele interessa para a gente de uma maneira maior do que o resultado. Pode ser que eu tenha, né, uma dificuldade grande de atingir o resultado, mas a minha motivação, o meu empenho, o meu engajamento, sabe, ele é um engajamento diferenciado. Então, isso também precisa ser avaliado, tá? Então, lá no CEDET, né? Então, tradicionalmente a gente faz a primeira, mas no CEDET existe, né, uma metodologia que é uma metodologia simples, né? Que ocorre em 3 estágios. Então, os professores são convidados ali a indicar, a partir de uma lista, os alunos que se destacam em determinados domínios, tá? Esta indicação é reavaliada por uma equipe técnica e pelo colegiado dos professores, e aí esses alunos que, de fato, são inseridos na lista, sobrevivem aí a essa reunião desse conselho de classe, eles são indicados para um período, né, de estimulação, um período de exposição a atividades aí de exploração lá no CEDET, tá? E aí, depois de um ano dessas atividades, é que você vai ou não confirmar, né, esse diagnóstico, confirmar essa identificação, tá? Então, são 3 etapas fundamentais que começam com essa listinha de indicadores. Então, aqui, gente, para mim, essa é a simplicidade da proposta, que ela é maravilhosa. Então, aqui não precisa do psicólogo, então a escola não precisa ter psicólogo para fazer isso. Então, num ambiente de escassez de recursos, não preciso me preocupar, né? Preciso ter o quê? Professores capazes de observar os seus próprios alunos. Isso o professor já faz, né? Quem é o melhor da sala em linguagem, comunicação e expressão? O professor já sabe, né? Ele não precisa, aqui não estamos inventando a roda. A gente só está estruturando aquilo que o professor já faz. Os mais verbais e falantes, conversadores, né? Então, os mais sensíveis, os mais bondosos, percebe? São domínios, né? Dentro lá daquela classificação do Garnier. E aí o professor indica, e esses nomes que vão aparecer aqui de uma maneira, às vezes, recorrente, eles são indicados, são reafirmados ou não pelo conselho de classe, e aí eles vão ser encaminhados para as atividades no CEDET, que vão acontecer, né, a partir do trabalho de voluntários. Então, o CEDET trabalha com um esquema de parceria, né, e aqui eu trouxe para vocês a notícia do próprio portal da Universidade de Lavras, porque grande parte dos voluntários são, né, na verdade, ou professores, ou servidores, ou alunos da universidade. Então, 62% dos voluntários das atividades do CEDET são estudantes e servidores da Universidade de Lavras, tá? Então, percebam, 45 voluntários, tá? 45 voluntários. Eles têm mais voluntários do que, né, tudo. E aí o trabalho, gente, ele vai acontecer em vários âmbitos, né? Criatividade, humanidade, ciência, né? De acordo com a identificação aí, né, do processo lá. Então, essas parcerias, elas, né, ocorrem desde 2003, tá? E já foram 541 voluntários atuando aí, no desenvolvimento do talento desses alunos. Eu trouxe aqui algumas imagens que estão, né, no blog aí, tá? Então, vocês veem que as atividades, elas vão ocorrendo nessa parceria, né, em alguns momentos
na universidade, outros momentos em campo aberto, laboratórios, né, laboratórios de arte, né, são várias possibilidades aí de acordo com o trabalho dos voluntários, tá? Bom, eu corri um pouquinho porque quando toca a sineta me dá um frio na barriga. Mas era isso que eu tinha pensado, né, de apresentar para vocês. E assim, né, só aproveitando que como eu consegui terminar a apresentação, ainda tenho 4 minutos. Então, eu vou falar mais 4 minutos. Então, gente, eu admiro muito, né, acho que é um trabalho fantástico, esse trabalho, né, que é feito em Lavras. Eu tentei trazer um recorte, né, muito breve, tá, gente? É muito, né, eu acho que é muito complexo falar deste trabalho como um todo em 1 hora, ficaria aqui, como vocês perceberam, o dia inteiro. Mas acho que a gente precisa, né, de entender um pouco isso, às vezes de olhar um pouco para essas experiências de êxito, né, que é a mesma coisa, a gente fica o tempo inteiro discutindo as limitações, discutindo os problemas, discutindo as dificuldades, ok, né, a gente precisa, não pode também ficar alheio a isso. Mas vamos lá. O que as pessoas estão fazendo? O que está funcionando? O que está dando certo? Né? Talvez fazer aí um benchmarking, né, que eles chamam aí, de lá ver como é que funciona, como é que a gente reproduz, como é que a gente também pode, né, tentar construir alguma coisa parecida, né? Para mim, a gente tentou fazer isso, né, de certa maneira, mas a professora Rosemary foi muito feliz, né? Você, às vezes, esbarra na questão da vontade política, né? E isso é um desafio, para mim, ainda muito complicado de entender, de compreender como é que pode existir tanta dificuldade de convencimento, né? Eu acho que nenhum país, né, olha a Coreia do Sul, né, que há um tempo atrás era um país, né, no mesmo nível de desenvolvimento que o Brasil e que hoje é um país, uma potência, mas porque investiu na educação, né, investiu nessas possibilidades de desenvolver o talento, e a gente não investe em talento, né? A gente fica o tempo inteiro pensando em remediar, pensando em atender aqueles que têm dificuldade. Não é que não seja uma questão legítima, mas pensar em estratégias que atenda ao aluno que tem um potencial diferenciado, também permite que a gente use essas mesmas estratégias para atender o aluno que tem dificuldade. Eu não entendo qual, né, a falta de correlação que as pessoas não conseguem perceber. O que falta, às vezes, e eu acho que isso, para mim, é mais importante do que qualquer outra percepção, é a gente ter consciência de que talvez o problema não esteja, né, necessariamente no aluno, né, e talvez essa preguiça, né, da escola de atender cada um na sua especificidade, cada um na sua individualidade. Então, são construídas barreiras, né, a gente vê que são barreiras, às vezes, para que a gente consiga efetivar, né, práticas que individualizem o aprendizado, que atendam cada um na sua especificidade. Se a gente tiver algo assim, aí, né, a gente vai parar um pouco de ficar discutindo, né, se vai encaminhar, se vai identificar, se não me importa. Eu nem acho que seja tão importante assim identificar. O importante é atender, né? Não preciso nem dizer que ele é um aluno com altas habilidades, superdotação, não precisa ter o rótulo, mas desde que eu compreenda e atenda esse aluno. Então, se a escola funcionar na zona de desenvolvimento proximal aí de cada um, pronto, não preciso, né? Não precisa perder tempo com isso. Gastar dinheiro identificando, né? Não precisa melhorar a estatística. Eu só queria que as crianças fossem atendidas, só isso. Bom, é isso. Marceleia, tá bom, né? Chega, né? Já falei muito. Professor, belíssima apresentação, né? Como sempre, muito sensível, com um olhar muito atento, né, à prática educativa. Tenho só para te agradecer, né, mais uma vez, imensamente, por ter aceito o convite, por estar participando conosco desse primeiro seminário em altas habilidades, superdotação e Juiz de Fora, né. A gente não teve nenhuma pergunta aqui, né, no chat, deixa eu até dar uma conferida, porque entrou alguma coisa agora. Só elogios, agradecimentos, né. E aí, professor, eu vou encerrar aqui a nossa gravação, tá? Fique à vontade para assistir aí a nossa próxima palestra, também vai falar sobre dupla excepcionalidade, vai ser
momento muito interessante para nós. E eu agradeço mais uma vez, tá? A sua participação foi excelente. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade, como sempre. Parabéns pelo Tem trabalho, aqui, viu? só um pouquinho aqui. Ah, obrigada. Olha só, tem uma pessoa pedindo a indicação da dissertação. Fui avisada aqui agora, quer ver? Eu Você coloco, comentou. tá? Eu coloco no chat. Pode ir Ah, parando, pode se perfeito. organizando, que eu já coloco o título aqui no chat, tá bom? Perfeito, então. Muito obrigada, De professor. Um abraço. nada, puta, tchauzinho. Tchau, tchau.